Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o Drácula, aquele que vos fala. E hoje, como mais um react aqui no canal, vamos reagir a dois Analog Horrors hoje. Um deles chamado Godzilla Biohazard e o outro The Angel in Game. Então, eu espero que vocês gostem. Sem enrolação, vamos já pro primeiro vídeo. Bom galera, estamos aqui no primeiro vídeo, Godzilla Biohazard, o homem que se tornou um deus radioativo, feito pelo canal do Lê. Então, os canais que vamos reagir hoje vão tudo aqui estar na descrição. Então quando terminar o vídeo, vocês vão lá e dá uma moral pra eles, beleza? Então vou ficar quietinho aqui e aproveitem o vídeo. Opa, minha gente, como é que vocês estão? O Godzilla, mais uma vez retornando aqui para o canal, pois vamos dizer que sempre quando eu acabo descobrindo alguma coisa curiosa envolvendo esse nosso lagartão tão amado, eu definitivamente acho muito curioso trazer aqui para vocês essas versões meio desconhecidas que de verdade me chamam muito a atenção. Como vocês estão vendo aí no fundo, eu já falei várias vezes de algumas versões alternativas envolvendo ele, como o do Godzilla Mushroom Cloud, ou do mais recente que acabou sendo até mesmo criado, como o Godzilla Bloodbath. Mas novamente eu quero trazer uma versão que eu até agora não vi ninguém comentando muito e que merece muito o conhecimento, que está do Godzilla Biohazard. Pois vamos dizer e imaginar você na seguinte situação, onde você é pequeno jovem trabalhando em uma indústria, que de repente se acontece um tipo de incidente, mas esse incidente se viria a se tornar algo muito prejudicial, principalmente para o nosso protagonista, que quando menos se viu, se tornou uma besta radioativa. Nossa, eu tô tremendo de medo, olha aí como eu tô tremendo de medo. Então se você quiser estar se embarcando um pouco mais nessa jornada comigo, pra gente explorar e ver quão diferente e bizarro pode ser esse Godzilla em si, não esqueça de já estar comentando e deixando seu like e se inscrevendo se for novo por aqui, pois isso de verdade são pequenas coisas que me ajudam muito aqui no YouTube, para não estar desanimando com o canal. Então se você quiser também estar me dando uma forma um pouco mais direta, o Seja Membro também tá logo aí embaixo. Lembrando também que todos os créditos em si é do Turbo Stank, que é uma obra em si do próprio TikTok, que eu também vou estar deixando o link do perfil aí embaixo. Então, sem muito mais enrolar, minha gente, vamos falar sobre Godzilla Biohazard. O ano é 1985, em Takahama, Japão. O homem chamado Kenji Serizawa era um engenheiro que trabalhava na instalação nuclear de Takahama. Ele não tinha família e trabalhava há cerca de 10 anos. Mas na noite de 17 de novembro, um desastre aconteceu, pois houve um tipo de colapso na instalação. E de todos os funcionários que estavam no local, Serizawa infelizmente foi um dos únicos que não conseguiu fugir da radiação e da explosão. E morreu. Mas por algum milagre ele acabou sobrevivendo, mas sofreu ferimentos graves, tipo perdendo um braço, um pé e até mesmo um olho, além do corpo inteiro dele ter sido coberto por queimaduras radioativas, onde rapidamente ele foi levado para um hospital, onde ficou internado por várias semanas. Mas devido ao isolamento e à dor que sentia, começou até mesmo a cogitar tirar a própria vida. Mas em meio a toda esse caos e desesperança que estava correndo em volta dele, algo bizarro começou a acontecer com o seu corpo, pois de repente ele do nada começou a sentir algo na parte inferior e de baixo. E quando viu, a sua perna estava milagrosamente se regenerando. Mas claro, após ver tudo isso e começar a alertar os médicos, ele foi levado para uma instalação aos arredores de Nagoya, onde cientistas e biólogos ao redor poderiam estudar e examinar a rápida regeneração de seus membros e ver o que estava acontecendo com ele. Mas o que os cientistas ao estudar ele descobriram era que a imensa quantidade de radiação ao qual seu corpo foi exposto estava regenerando sua carne ao estado original. E no dia seguinte, enquanto estudavam, Serizawa recuperou seu braço, perna e até mesmo o olho como tinha perdido. Mas algo meio bizarro começou a acontecer no meio disso. Ele ainda precisava permanecer na instalação devido à radiação que ele continuava emitindo. E assim mais testes foram feitos e seu corpo continuava sendo estudado. Mas por volta do 5º dia, seus membros estavam totalmente restaurados e ele parecia estar voltando ao normal. Até que notaram algo meio bizarro durante seu corpo. Notaram um crescimento em suas costas, pois parece que a radiação estava mudando ele, ou melhor, se expandindo, pois a carne continuava a crescer. Sai
saiu da jaula o monstro, porra! A partir daqui, as mudanças no corpo do Serizawa estavam completamente inércias, pois nessa época Serizawa já era do tamanho, digamos, de uma sala completa, que estava sendo contido como um corpo que mais se assemelhava a um tipo de réptil do que um humano. E pelo que se dá a entender, aos poucos mudanças que aconteciam no seu corpo, parecia que ele ficava cada vez menos racional, e sim mais agressivo, até o momento que aconteceu onde ele conseguiu escapar do prédio e tudo que estava em seu caminho. Se os cientistas não foram mortos por ele, foram mortos pela contaminação radiativa assim que ele escapou da sala, onde ele fugiu para uma floresta próxima e não foi visto por várias semanas. Desde janeiro de 1986, uma equipe de busca saiu para os bosques onde Serizawa possivelmente foi visto pela última vez. A única maneira de encontrá-lo era seguir um rastro de animais mortos pela radiação. Eles seguiram a trilha cautelosamente e o encontraram. Ele era mais alto do que a própria floresta, com uma carne crescendo ao seu redor. A equipe permaneceu em silêncio para não assustá-lo. Ele se virou para encará-los e um dos membros da equipe ficou tão horrorizado ao ver a criatura que instintivamente acabou puxando seu gatilho e atirando na criatura. E assim começou o que poderia ser descrito como um banho de sangue, ou melhor, uma grande matança, onde a equipe não teve um mínimo de chance e eles foram despedaçados completamente pelos dentes do Serizawa e pisoteados, até de repente a criatura em si se dirigir para a cidade mais próxima onde ele estava, que seria a cidade de Nagoya. 11 de janeiro de 1986. Aqui seria uma manhã pacífica para os cidadãos de Nagoya, até que de repente o chão começou a tremer, onde possivelmente poderia ser um terremoto ou qualquer outro colapso natural, mas não, era algo muito pior. Era os passos de uma besta agora com mais de 300 metros de altura. Eita porra! A criatura em si destruiu a cidade em questão de minutos, nivelando apenas com a sua cauda e o tamanho monstruoso. Logo, com óbvio, o exército chegou para tentar assim conter a criatura, com tanques e artilharia pesada. Mas isso, claro que não foi o suficiente. Qualquer explosão ou dano que a criatura sofresse se regenerava instantaneamente, e o ataque continuava, onde cerca da batalha durou cerca de 20 minutos, com todos os militares sendo mortos, até que o governo e o público agora estavam cientes dessa criatura, que foi chamada de Godzilla. Uma abominação transformada em Deus. Agora ela estava se dirigindo para Tóquio, onde o exército estava ciente disso e estava desenvolvendo um plano para tentar matar a criatura. A cidade de Tóquio estava sendo evacuada. Pessoas fugiam em barcos, metrôs e aviões, de qualquer forma possível para tentar salvar as suas vidas. Enquanto a evacuação acontecia, os militares tinham um plano. Era considerado uma missão suicida para quem realizasse. O plano era que uma alma boa e corajosa entraria pela boca do Godzilla e vigiaria até o seu coração, plantando assim uma bomba nele e com sorte torcendo para que o matasse. Eles sabiam que ele poderia se regenerar, mas acreditava que o coração era a fonte de toda a sua energia e vida. Várias horas se passaram até a madrugada de 12 de janeiro. A silhueta de Godzilla poderia ser visto à distância da cidade, e seus passos ecoavam por tudo, como tambores da morte marchando para a cidade. Os militares prepararam seu ataque, quando Godzilla entrou na cidade, e o caos tomou conta. E os militares faziam o possível para mantê-lo distraído, enquanto Tanaka, a alma que se positaria ao redor da cabeça do Godzilla, esperaria uma oportunidade para usar o traje radioativo e assim tentar finalizar a criatura. E quando a chance veio, a criatura demoniada Godzilla abriu a boca o bastante para ele pular dentro junto do traje radioativo, e quando chegou ao seu coração, percebeu que ele não iria sobreviver a isso, mas assim ele se manteve firme e forte com o coração e detonou todas as bombas lá dentro, onde o peito de Godzilla explodiu, e uma névoa vermelha, que seria tanto de seus órgãos e intestinos, caíram no chão abaixo dele. Ele ficou parado por mais tempo do que jamais havia ficado antes, e os militares pensaram que finalmente tinham conseguido acabar com tudo isso, até que, de repente, algo começou a acontecer. A cauda de Godzilla começou a sacudir como de uma cascavel. As nadadeiras dorsais batiam juntas, produzindo o som de uma marcha de 1000 soldados. Seus olhos estavam protegidos por uma camada de pele secundária. O peito começou a se regenerar e suas nadadeiras começaram a brilhar em uma verde intenso. Eles brilhavam tanto que pareciam se transformar a noite em dia. Um som de energia pulsante cresceu e tomou conta do ar, e sem aviso nenhum,
Godzilla destruiu tudo, onde acabou liberando a sua baforada atômica no chão abaixo, causando destruição total, onde não houve gritos de horror ou angústia, nem sequer mesmo um pedido de socorro. Tudo estava quieto, um silêncio total parava sobre a cidade de Tóquio, onde 80% de Tóquio agora foi transformado em um deserto nuclear. E no final de tudo isso, só acabou com o Godzilla dando o seu famoso rugido, pois isso aqui é a prova de que não dá para se vencer um deus. Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Bom, galera, esse foi o primeiro vídeo do Godzilla Biohazard. Pra mim, um dos melhores Godzillas, das melhores histórias de Analog Horror que tem. Eu espero que vocês tenham gostado. Então vamos agora, sem enrolação, pro segundo vídeo. Bom, galera, estamos aqui no segundo vídeo pelo canal do Dashkawa, Angel Engine, o dia que a humanidade usou anjos como energia. Essa frase vocês vão entender com o decorrer do vídeo, mas eu queria acrescentar uma coisa. Meu Deus, já começamos bem, né, com um demônio na cara, né, logo no início do vídeo. Mas tá bom, né, eu vou ficar quietinho aqui para vocês poderem curtir o vídeo. A humanidade está chegando ao seu fim. Após anos de guerra, anos explorando os recursos naturais do planeta, destruindo a fauna e a flora. Porém, um dia, a luz veio até nós. Um anjo desceu dos céus com a intenção de salvar nossas vidas. E mesmo assim, nós o usamos como matéria-prima. Para os humanos, ele não era um mensageiro do nosso Salvador. Para os humanos, era apenas algo a ser explorado. Olá a todos, eu me chamo Dashkawa e seguinte, hoje eu vou falar de Angel Engine, uma história criada por o Niertlai Hub. Eu acho que eu não pronunciei certo, então vai ficar como o cara do Angel Engine, como ele mesmo diz. Eu sou obrigado a falar. Você é burro, cara, que loucura. Vocês estavam me pedindo pra falar dessa série há bastante tempo aqui no canal, e agora finalmente chegou a hora. Porém antes, nós temos que ter uma conversa. Eu já conhecia a Angel Engine. Vocês acham mesmo que isso aqui não apareceu pra mim, meus calabresos? Isso aqui aparecia direto. Só que eu dei uma segurada, eu fiquei no meu cantinho até vocês chegarem e pedirem. Aí não teve jeito, o Triângulo Safado Produções tinha que agir. O miserável é um gênio! Existem motivos pra eu não ter falado dessa parada aqui antes. Eu vou cutucar 2 vesperos nesse vídeo. O da religião, já que essa história envolve anjos e todo esse meio. Pra ser sincero, eu não ligo tanto pra isso, já que toda semana aparece um capeta diferente pra eu cobrir no canal. E o outro, eu vou discutir com vocês no final do vídeo. Alguns já devem ter percebido pelas dicas que eu deixei na tela. Mas calma, vamos falar da história primeiro. Somos introduzidos a esse mundo por uma entidade desconhecida, e ela nos ensina o método para aprisionar um anjo, já que pelo visto a humanidade havia conseguido esse feito uma vez. Em resumo, devemos esgotar o planeta, sugar até a última gota e da forma mais desgraçada possível, explorando o meio ambiente e ainda por cima destruindo ele logo em seguida. Dessa forma, o planeta passaria de uma linha onde não tem mais volta. A extinção da humanidade iria começar, e a única coisa que poderíamos fazer seria rezar. Ao ver o declínio de sua criação, Deus envia um mensageiro divino para guiar a humanidade a um caminho de reconstrução. Só que vamos ser sinceros, o planeta tinha que explodir mesmo. Calma, calma. Eu sei que eu tô parecendo emo pra caralho falando dessa forma. Olha como eu odeio os humanos. Como esses lixos estão destruindo o planeta. Eles devem queimar no inferno. Eu tenho que fingir que eu me importo, mas eu só tô triste porque a Renata não gosta de mim. Eu sou um merda. Mas relaxem, meu toscaneto. Vocês vão entender o meu ódio. Mentira! Nessa história, os humanos veem o Salvador, um anjo, a coisa mais improvável de acontecer, e vocês sabem o que eles fazem? Eles pegam um anjo pelo braço e jogam em uma máquina pra usar ele como fonte de energia. Essa máquina era chamada de Angel Engine, e a energia que os poderosos queriam não era convencional. Eles queriam o poder de fazer milagres. E como esse anjo estava sob posse do governo, vocês devem imaginar que o tipo de milagre não era um dos melhores. Estamos falando do milagre bélico, o poder de fogo aprimorado, a submissão de uma nação perante outra. Quem tinha controle da Angel Engine tinha controle sobre o mundo. Não fica claro qual país é criador dessa máquina ou em qual local o anjo foi aprisionado, mas uma coisa é certa, não iria demorar muito para que a humanidade sofresse retaliação.
Após vários testes, foi descoberto que apenas um anjo poderia fornecer energia para a humanidade sobreviver até o próximo milênio. Então, em teoria, a gente tinha esse tempo para enganar Deus mais uma vez. Só que um dia a Terra parou. O comunicado do presidente dos claramente não é os Estados Unidos deixou a população inquieta. Uma guerra estava prestes a começar, os céus ficariam escuros e as cidades iriam arder em chamas. Aquela mensagem não era para outro país, era para a própria humanidade. Quem estava falando era um anjo que havia tomado posse do corpo do presidente. Vários deles já haviam descido para a Terra e estavam prontos para nos punir por conta do nosso pecado. No período que estávamos em guerra e claramente em desvantagem, o Dr. Geoff Ernstman, cientista do projeto Angel Engine, cria a iniciativa Angel Engine. Jovens que estavam entrando na fase adulta e não possuíam trabalho ou então não estavam na faculdade poderiam se inscrever e participar daquilo que era a grande descoberta do milênio, servindo o país como verdadeiros heróis. Basicamente, você estava sendo chamado para o exército com um plus de que você nunca mais voltaria para casa. O fato de você ser enganado pelos poderosos e chamado para uma guerra que nem foi você que começou já é meio paia. Mas os cientistas também queriam outra coisa. Eles descobriram que não eram apenas os anjos que conseguiam gerar energia. Eles pensaram, por que não testamos a nossa máquina em cobaias humanas? Eita porra. Para os curiosos, o site da iniciativa Angel Engine realmente existe. Ele diz o seguinte: aqui na iniciativa Angel Engine estamos trabalhando dia e noite para promover o progresso científico e há uma maneira de você nos ajudar também. Torne-se um paciente de pesquisa hoje mesmo e nos ajude a construir um futuro melhor. Aqui embaixo dá para colocar o nosso nome e e-mail. Eu não fui muito a fundo para colocar minhas informações aqui, eu tenho mais medo de pegar vírus do que servir de cobaia. Mas se você for corajoso o suficiente, vai lá e nos conta nos comentários o que tem nesse negócio. Lembrando que é por sua conta em risco. Algumas coisinhas a mais também foram descobertas depois que tudo isso acabou. O nome do primeiro anjo é Uriel, e mesmo depois de ser capturado, gravações mostram que ele ainda guardava apreço e amor pelos humanos. Vivia dizendo que ainda nos amava e perguntava se amávamos ele da mesma intensidade. Só que o nível de crueldade com ele era absurdo. Os cientistas descobriram que poderiam usar a sua energia para reviver pessoas mortas há muito tempo, e esse procedimento causava uma dor absurda no anjo. Só que isso não importava, foi ele que veio até nós afinal de contas. Tudo isso é pelo bem da humanidade. A guerra quase destrói a humanidade por completo. O campo de batalha deixa marcas que futuramente se tornariam monumentos e também uma nova paisagem. E por último, a Angel Engine e o primeiro anjo se perdem em um local que foi conhecido como Terra Santa. Basicamente, esse lugar era o campo de batalha entre a humanidade e o divino, onde vários ambientes novos foram criados. Em termos de desenho animado, o planeta ficou que nem o de Hora de Aventura pós-Guerra dos Cogumelos, só que uma versão 1000 vezes piorada. Um exemplo desses locais é um deserto lotado de espinhos que se estendem por uma imensa área. Outra entidade guia os escolhidos até o paradeiro da Angel Engine, com o objetivo de reativá-la e salvar a humanidade de outro possível colapso. Esse moleque com o visual de jogo indie à la Undertale é um exemplo desses heróis que vagam pelo mundo em uma grande aventura. O pivete só esqueceu que em vez de Undertale, ele tá em Fear. É dessa forma que eu interpreto esse trecho da história. Como vocês podem ver, tomamos um rumo meio futurista e pós-apocalíptico. A Terra ficou só o bagaço depois de tantos combates entre a humanidade e os anjos e tá no caminho da extinção por falta de recursos. Mais uma vez, quem diria? A única forma de nos salvarmos seria ir atrás do primeiro anjo que agora tá em uma forma decadente e abandonado nos antigos laboratórios. Temos que passar por todo tipo de perigo que essas, entre aspas, terras abençoadas guardam. Pessoas enlouquecidas pela situação do mundo e até mesmo anjos caídos. Só que agora, olha pra mim e me responde um negócio. Vocês acham mesmo que esse anjo ia estar a fim de salvar a humanidade mesmo depois de ser torturado dessa forma? Todas essas pessoas que ele tá guiando na jornada só estão sendo atraídas para uma armadilha. No final de tudo, Uriel lembra de um poema chamado Boots, criado pelo poeta Rudyard Kipling no ano de 1903. Esse poema representa os pensamentos repetitivos de um soldado durante a guerra, e ele teve diversas finalidades durante a história. Algumas vezes ele foi usado para treinar psicologicamente os soldados, outras vezes ele foi usado para torturar prisioneiros de guerra. Eu fico imaginando a forma que Uriel aprendeu esse poema. Moving up and down again. There's no discharge in the war. Don't look at what's in front of you. Moving
up and down again. Men go mad with watching them. There's no discharge in the war. If your eyes stop, they will get the top of you. Food, moving up and down again. There's no discharge in the war. Rise, the thing is something different. People going down again. Moving up and down again. There's no discharge in the war. Ok, galera, agora é hora das minhas considerações finais pra essa história e também terminar nossa conversa. Eu dou nota, tudo isso aqui é um conceito da hora, só que é totalmente feito por IA e isso me fez dar uma brochada genuína. As inspirações pra Engine Engine estão claras demais. Joga um terceiro impacto de Evangelion, o mundo de Fear and Hunger e tudo de Dark Fantasy que vocês encontrarem no meio do caminho. Eu gosto dessa parada, eu acho tudo isso muito interessante, só que mais uma vez eu tô lidando com um bagulho feito por IA e vocês não têm noção do quão desconfortável é trazer pra vocês uma obra feita dessa forma. Eu não tô falando nem de toda a discussão que envolve esse tema. Mentira, na real eu tô falando sim, mas que de fato o bagulho só perde muito brilho pra mim. Eu sei que muita gente vê a IA como um caminho pra colocar suas ideias fora do papel, pois você corta muito do trabalho pesado que é ilustrar a sua obra para o público. E além disso, é caro montar uma equipe pra fazer um projeto dar certo e ver a luz do dia. Mas porra, pega o criador de Fear and Hunger, o Miro. Esse finlandês, filho de uma magnífica princesa, fez toda essa experiência maldita que é Fear and Hunger sozinho. Inclusive os desenhos, a das Kawamais e as músicas. O desgraçado abriu o FL Studio, algum tutorial aleatório do PMM e fez sozinho também. E detalhe que ele aprendeu mais na hora de fazer o Fear and Hunger Termina. Quando ele foi fazer o primeiro Fear and Hunger, ele fez uma parada muito inteligente. Em algumas músicas ele usou samples de outros artistas e até mesmo usou músicas grátis. Uma delas, a primeira que aparece na playlist de músicas do jogo, foi feita por Kevin MacLeod. E pra quem não sabe, é o cara que também fez essas músicas aqui. Preciso de grana ou eu vou ser despejado. Sim, podemos dizer que o cara que fez parte da sua infância tá envolvido com Fear and Hunger, o que significa que a sua vida adulta tá sendo um inferno na terra que nem o jogo. Outro exemplo de obra que usa músicas grátis da internet é Rin, aquela história bizarra de Minecraft que eu trouxe por último no canal. Todos os efeitos sonoros e músicas são de bibliotecas grátis. Muita gente até percebeu que o protagonista sempre tinha o mesmo grito. O que eu quero dizer é que essa galera acordou um dia e falou: eu não tô nem aí se o bagulho vai ficar bom ou ruim, eu vou fazer o meu melhor e vou lançar a minha arte no mundo sem nem precisar de IA. E o que eu não sei, eu aprendo no caminho. Agora, se usar IA foi decisão própria do criador e não por falta de recursos pra contratar um artista, por exemplo, ou até mesmo falta de tempo pra ir lá e desenhar, paciência, acontece. O pior de tudo é que esse cara mostrou no final que ele sabe criar uma história interessante. O cara tem um talento, mas eu não posso deixar passar esse lance. IA sempre vai ter essa estética esquisita e o bagulho não me agrada. Eu não vou deixar de dar minha opinião sobre isso. Eu vi em alguns comentários que teve artistas que queriam ajudar o criador a fazer a arte e edição de alguns vídeos, mas eu acho que só a parte dos desenhos e da dublagem já tá ótimo, só pra não ser essa de IA, já que no roteiro, edição e direção, esse cara realmente já é muito talentoso, e isso eu não vou negar. Que vem o curta de Engine Engine no YouTube. Boa parte do que eu contei nesse vídeo já tava integrado na minha teoria do que tava acontecendo. A história foi lançada de uma forma que a cronologia tava meio embaralhada, tinha coisa que acontecia antes da guerra e coisa que aconteceu depois, então eu já contei tudo organizado na parte da explicação, pelo menos a forma que eu organizei. Eu só não consegui encaixar bem aquela primeira entidade na minha teoria. Ninguém sabe quem é ela por enquanto. Bom, galera, foi isso. Eu adorei esse Analog Horror do Engine Engine. Eu achei muito legal. Quem puder me falar qual o aplicativo, sei lá, ou site que o cara usou para criar o The Engine Engine, por favor, comenta aqui embaixo nos comentários. Eu também quero tentar fazer, né? Daí que eu consigo fazer um Analog Horror legal assim. Mas é isso, hoje foi um videozinho mais curtinho, mais rápido, até porque já tá meio tarde aqui, então eu precisava
e rápido mesmo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, peço que deixe o like, se inscreva no canal caso não for inscrito, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos. Eu sou o Drácula e desejo a todos uma boa noite.